Eu tava pensando, não é uma Esta Sua Vida, como eu lembrei de um outro personagem. Mas essa questão levantada pelo Toron, eu fazia história na USP, economia na PUC, e dava muita aula de história ao mesmo tempo, de segunda a sábado. Só que chega uma hora que era impossível, né? Tanto que depois eu tive pneumonia. Aí, em 79, quando se votou a anistia, teve um debate, não sei se foi esse mesmo, na sala 122 do prédio novo da PUC, né? E aí, o professor Otaviano estava lá expondo. E eu conheci o professor Otaviano, que eu fui estagiário de economia no SEBRAP, em 1977, com o Paul Singer. Depois ele fez parte da minha banca, anos depois, o Otaviano. Aí ele estava defendendo o projeto de anistia do governo, e eu contra. Queria um projeto mais radical. Mais amplo. É mais amplo, eu também. Aí eu falei, professor, esse projeto aí, tá, os crimes de sangue, isso daí favorece, não sei o quê. Aí ele olhou para mim, ele reconheceu o nome e falou, Vila, e você propõe o quê, então? O que nós vamos fazer no lugar? Ou é esse projeto que é possível aprovar, ou milhares vão ficar no exílio, né? Os que vão ficar presos. Então nós vamos trazer gente de volta a todo o Brasil. É o que a Zerbini falou para mim. Então, e voltaram. Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, vamos lembrar Miguel Arraes, Gregório Bezerra, pessoas que para mim eram míticas, eu ia vê-las, porque eu conhecia de livro, nunca tinha visto, né? E aí todos aqueles voltaram. O Fernando Gabeira, vamos lembrar a grande figura do Gabeira. Então, era o que era possível naquele momento histórico, mas a gente achava que sempre era possível ser mais, estávamos errados. Então, Brando, me colocar a seguinte questão. Você fala tudo em anistia, em tudo isso, e você tocou em certo momento corretamente nisso. Todo mundo quer acabar com a polarização. No fundo, o que está por trás da impressão da cena, tem os atores representando aqui, mas há um desejo lá atrás que precisa acabar com essa tal de polarização. E que a anistia seria um instrumento, e você tocou nisso. Não dá a impressão que a anistia amplia ainda mais a polarização? Tá. Em 2014, nós temos dados que são feitos por programas de computadores, é o seguinte, pega-se todas as interações nas redes sociais e você pinta com cores. Então você pinta de azul todos os que em 2014 interagiram, curtindo, compartilhando, dialogando, qualquer coisa com relação à candidatura de Aécio Neves. Você pega todas as interações de que compartilharam, curtiram ou comentaram de Dilma, e aí você pinta. E aí o que acontece? Você tem duas bolhas saturadíssimas e bastante afastadas, com praticamente nada ali no centro. O que mostra isso? Não só a polarização, como também a constituição das bolhas. Porque a gente passa a ter dois fenômenos, e aí eu vou te responder, mas eu quero só... Claro. A gente passa a ter dois fenômenos. Primeiro, que se eu estou numa bolha mais à direita, tudo aquilo que chega para mim da minha família, do ambiente de trabalho, dos meus colegas, tende a confirmar a minha visão de mundo, logo eu acho correto e eu compartilho. E eu me sinto o quê? Confirmado, por isso chama-se viés de confirmação. Além disso tudo, você tem a mesma coisa do outro lado. Então, a polarização, ela existe há muito tempo. A grande questão é que ela ganha uma dimensão que nós não conhecíamos nas redes sociais. Por quê? Porque a polarização, ela se nutre essencialmente a partir da lógica algorítmica dos sentimentos. Então, medo, raiva, angústia, frustração, você ganha força, você compartilha. Então, se a gente for pegar, por exemplo, mas Bolsonaro, e aí agora os petistas ficam loucos, mas Bolsonaro, ele criou a polarização? Não foi ele. Ele surfou bem. Agora, vamos lá. Houve, Vila, na história republicana, né? Vou me socorrer, doutora Gabriela, do historiador aqui. Houve na história republicana, professor Vila, a passagem de poder da forma tão democrática, republicana, dentro da legalidade do Fernando Henrique para o Lula? Teve alguma vez? Tempo do Juscelino pro Jânio. Mas assim, dessa forma... Dessa forma, não. Depois virou lei, a lei da transição. Transição, perfeito. Ele abriu, assim, o Malan recebeu, o Palocci... Isso. Veja só, perfeito. O Lula saiu, abraçou o Fernando Henrique, caiu uns óculos ali, ele pegou, devolveu, falou assim, e o Lula emocionado, o Fernando Henrique emocionado assim, você deixa aqui um amigo. Isso. Fernando Henrique voltou para o seu apartamento em Genópolis com Dona Ruth, trocaram de roupa, pegaram as malas, foram para Paris. Saíram no Brasil. 2 professores universitários, os 2 moraram lá. O que acontece semanas seguintes? Herança maldita. O Fernando Henrique deixou uma herança maldita.
O PSDB só se preocupa com os ricos, é insensível, o nós contra ele estava ali posto. Tem um sentido político? Tem. Tem um sentido político, Vila. Sabe que eu gosto de um autor que você leu, né? Os professores, o Emile Durkheim, quando fala das origens das crenças totêmicas, sim, e ele fala que o mundo é dividido em sagrado e profano, é a primeira forma de classificação do mundo, dividir nós e eles, rico, pobre, branco, negro, nordeste e sudeste, é uma hipersimplificação, mas dá muito certo. Então a polarização está ali. Sabe qual é o problema, professor Vila? Doutora Gabriela, doutor Toron, não é a polarização, mas é a ruptura com o Estado democrático de direito. É não aceitar o resultado do jogo. Porque a polarização poderia continuar e provavelmente continua, mas a polarização do PT com o PSDB, que foram anos, décadas, ela não buscou romper. O Serra perdeu, o Alckmin perdeu. O Alckmin é um exemplo, né? Porque o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Eu nunca vi o que aconteceu, mas tudo bem, mas perdeu. O Aécio perdeu. O Lula perdeu 3 vezes. A Dilma foi impedida e aceitaram o resultado. O bolsonarismo não aceitou o resultado do jogo. De novo, doutor Toron, Bolsonaro derrotado chega ali e fala assim: eu fui derrotado, eu vou para os Estados Unidos, eu vou me recuperar, mas eu voltarei daqui a um mês e eu farei a oposição mais ferrenha que esse governo de esquerda já viu. Talvez tivesse tudo tranquilo, sem caminhoneiro fechando estrada, 8 de janeiro. Então, professor Vila, a polarização ela existe. Agora, romper não com a polarização, mas com o Estado Democrático de Direito é um passo que se colocou. E aí a cartilha não é do Bolsonaro em si, a cartilha é do Trump, a cartilha é de Erdogan, a cartilha é do chavismo. Então, esses autocratas populistas, à esquerda e à direita, não respeitam a democracia, que, de novo, pode estar combalida, mas ela, combalida e fragilizada, tem mecanismos para se autocorrigir. Permite fazer uma discussão no campo do direito, permite fazer uma discussão no campo da democracia, no campo das ideias. Agora, lembrou lá em São Carlos, tinha um acervo do Florestan Fernandes, né, no 5º piso, lá onde eu estudava, na UFSCar, né? Saía da Unesp para estudar lá. A questão é a seguinte: você tem o argumento, mas aí você tem uma questão interessante, né? Você tem a força do argumento, que é o que nós queremos colocar aqui, e você tem o argumento da força. Quem está no andar de cima quer sempre o argumento da força e impor para aquele lá, porque aquele lá de baixo é pilantra, é vagabundo. Bandido bom é bandido, 3 pontinhos. Prisão domiciliar é prisão, mas quando é pro meu... Aí tudo bem, aí pode. Então a gente tem que ser o quê? Republicano, espírito das leis.